Aqui é o arquiteto Rodolfo Silveira. Neste vídeo vou te passar a sexta parte da dica sobre a NBR 16.537, que trata da acessibilidade, sinalização tátil no piso, diretrizes para a elaboração de projetos e instalação. Quando temos o rebaixamento de um canteiro divisor de pista com uma largura inferior ou igual a 1,40 m, como no caso desta figura aqui, você pode ver essa dimensão aqui, que é 1,40 m, é necessária a instalação da sinalização tátil de alerta, no caso desta faixa aqui, que deverá ter 40 cm de largura, quer dizer, esta dimensão aqui, 40 cm, e deve ser posicionada no centro desse canteiro, bem ao centro do canteiro, ok? Ou seja, a linha média da sinalização tátil deve coincidir com o centro de sua largura. Então, esta linha aqui coincide com o centro da largura do canteiro. No caso, esta linha média ficará a 70 centímetros de cada uma das bordas. No caso do rebaixamento de um canteiro divisor de pista com uma largura entre 1,40 m e 1,80 m, ou seja, esta largura que você vê aqui, esteja entre 1,40 m e 1,80 m, é igualmente necessária a instalação da sinalização tátil de alerta. Entretanto, nesse caso, a largura da faixa pode ser variável, ou seja, a largura desta faixa aqui pode ser variável, desde que seja resguardada a dimensão mínima de 40 centímetros. Então, essa dimensão não pode ser menor que 40 centímetros. E deve ser posicionada no centro desse canteiro, quer dizer, você tem um canteiro com essa dimensão todinha aqui, então ela tem que ficar centralizada, e a sua linha média, no caso esta linha aqui que você vê, deve coincidir com a linha média do canteiro, ou seja, ficar no centro desta largura, equidistante da linha da sarjeta, que é esta aqui e esta aqui. Se o rebaixamento do canteiro divisor de pista tiver uma largura maior que 1,80 m, ou seja, no caso desta figura, também será imprescindível a instalação de duas faixas de sinalização tátil de alerta, ou seja, esta aqui e esta aqui, ambas com 40 cm de largura, 40 cm aqui, 40 cm aqui, ok? E devem estar posicionadas a uma distância de 50 cm da linha da sarjeta. Então, elas devem estar posicionadas esta a 50 cm desta linha da sarjeta e esta aqui a 50 cm da linha da sarjeta, que é esta linha aqui. Já a distância entre elas, ou seja, esta distância aqui que você está vendo, será variável em razão da extensão da mesma, ou seja, da extensão total da mesma. E nesse caso deverá ser determinada pelo bom senso. Quando se tratar de plataformas em geral, a primeira coisa que devemos pensar é que a sinalização tátil de alerta é extremamente necessária, pois é ela que indicará o início, o limite e o término da plataforma. Ela deve ser instalada a uma distância de 50 cm da borda, então esta aqui, que é a sinalização tátil de alerta, deve estar a 50 cm da borda, que também é o início do desnível, certo? Sua largura deve variar entre 25 e 60 centímetros para as plataformas que tiverem em áreas internas, ou seja, nos espaços ou vias localizados em áreas privadas. Por outro lado, quando a plataforma estiver em uma via pública, a largura da faixa de sinalização tátil de alerta deve variar entre 40 e 60 centímetros, ou seja, quando estiver diante de uma via pública, esta faixa deve ter entre 40 e 60 centímetros de largura. Quando temos um elemento suspenso com uma projeção maior ou igual a 10 centímetros, fixado em uma superfície vertical, normalmente em uma parede como esta, por exemplo, com uma altura livre que varia de 30 centímetros a 2,10 m, digo melhor, quando temos um espaço livre entre a linha inferior do objeto, que é esta aqui, e a linha do piso, que é esta aqui, devemos instalar a sinalização tátil de alerta distando no mínimo 60 centímetros da linha de projeção desse elemento. Ou seja, esta sinalização tátil de alerta deve estar distando 60 centímetros
da linha de projeção. É esta linha de projeção lateral, esta outra projeção lateral e esta projeção frontal. Ok? E neste caso, a largura da sinalização tátil de alerta deve ter entre 25 e 60 centímetros. Então, esta largura aqui e esta largura deve ter entre 25 e 60 centímetros. Ok? No próximo vídeo, vou te passar a 7ª parte da dica sobre a Lei 16.577, que trata da acessibilidade, sinalização tátil no piso, diretrizes para a elaboração de projetos e instalação. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, assine o canal. Sua ajuda é fundamental para o desenvolvimento desse canal. Deixe a sua opinião e sua sugestão sobre outros assuntos a serem tratados nos próximos vídeos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.